Convido a igreja para abrir nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 10 e 11. Amém. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. A igreja encontrou, amém? Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vamos assentar. Glória a Unicamente do Aleluia, Senhor. Jesus. Aleluia. Hoje é um culto intitulado como culto de missões. É, Jesus. E missão nada mais é do que uma tarefa incumbida pelo nosso Senhor. Verdade. Não foi um pedido, e sim uma ordem. Ide. Ele quer dizer para você ir. Não é um pedido, é uma ordem. E essa ordem foi incumbida à igreja do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor. A palavra vai começar dizendo: cada um administre aos outros. Administrar, organização. Para nós irmos ao mundo e pregar a palavra do Senhor, é necessário uma organização, é necessário uma administração. Nós não podemos chegar diante de um pecador, nós não podemos chegar diante do ímpio e falar qualquer coisa. Nós precisamos nos organizar, é necessário administrar aquilo que iremos falar, aquilo que iremos transmitir do Senhor, porque nada nós temos senão a palavra de Deus conosco para poder falar aquilo que precisa ouvir. É, Jesus. Aleluia. E a palavra ela foi administrada, ela veio de Deus para a igreja, e da igreja ela tem que ser direcionada ao mundo, ou seja, ela não tem que ficar retida dentro de quatro paredes. Deus, Ele entregou a palavra para nós, nós temos total acesso e liberdade para vermos, lermos, meditarmos, gravarmos e nos alimentarmos dessa palavra. Muitos países você não tem acesso à palavra do Senhor, você nem sequer tem acesso pela internet, porque é bloqueado. Então muitos estão cegos porque não têm acesso à verdade, não têm acesso à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é a verdade, ela é viva e eficaz para nossas vidas, é ela que traz vida para nós, porque se nós não tivermos a palavra do Senhor enraizada em nossos corações, na nossa alma, nós estamos mortos. Vivemos por viver, respiramos por respirar, andamos por andar, vamos para o trabalho, retornando para os nossos lares, vamos para a igreja, por ir e voltamos, sem nenhum sentido, se a palavra de Deus não estiver enraizada em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Nós recebemos do nosso Senhor, e nós não podemos reter isso para nós. Se eu recebi a salvação de Deus, se eu recebi uma nova vida de Deus, e eu experimentei o gozo de viver com Deus, de ser uma nova criatura, de viver em novidade de vida, eu sei que isso é bom, que isso é gostoso para a minha alma, e eu não posso reter isso, porque se eu experimentei viver em novidade de vida, eu também experimentei o amor de Deus, e aquele que experimenta o amor de Deus, quer também que aquele que está lá fora distante do Senhor, também tenha experiência com Deus, e experimente desse mesmo amor diante do nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra vai nos dizer que nós fomos adotados, ou seja, o Senhor nos adotou, nos teve por filhos, e aquele que é filho tem cuidado, Deus tem zelo, Deus tem ciúmes de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós estamos hoje na presença do Senhor, porque escolhemos um bom caminho, mas a Bíblia vai nos dizer que não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Então, antes de escolhermos a palavra do Senhor, antes de escolhermos viver na presença do Senhor, Ele nos escolheu primeiro.
Ele nos chamou para a boa obra. Ele nos chamou para um pasto verdejante, para que tenhamos alimento e alimento com abundância, para que não sejamos como aqueles que estão lá fora, cegos, inertes neste mundo de pecado, de concupiscência, vivendo da prostituição, do álcool, de suas próprias vontades, vontade da carne. Mas Ele nos chamou para pastos verdejantes, onde temos o alimento verdadeiro que emana direto do coração de Deus, que vem dos céus diretamente para nossos corações, para que tenhamos verdadeiramente uma vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós devemos anunciar isso, porque se nós retivermos isso para nós, muitos que estão lá fora não vão ser alcançados. E a cobrança ela tem que ser dentro de nós mesmos. Será que eu estou fazendo aquilo que Deus me ordenou para fazer? Será que eu estou fazendo isso dentro do meu próprio lar, na minha vizinhança? Porque quando se fala missões, muitos pensam, tem que ir para a África, tem que ir para o Paraguai, para a Bolívia. Não, tem alguém do teu lado que está precisando. Se você não tem nada para falar, fala: Jesus te ama. Dê um abraço nele. Qualquer atitude sua pode salvar uma alma. Um abraço seu sem nenhuma palavra pode salvar aquela alma. E naquele grandioso dia, você não vai saber hoje, mas naquele grandioso dia você pode encontrar ele lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor, por causa de um abraço, por causa de um gesto de amor, porque o Senhor te amou primeiro e você tem que também amar o mundo. Não o mundo do pecado, mas aquele que está no mundo, para que ele venha para a maravilhosa luz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai continuar nos dizendo como bons despenseiros. Louvado seja o nome do Senhor. Despenseiro é aquele que dispensa algo, ou seja, nós dispensamos a palavra do Senhor. Despenseiro, vamos para entender melhor. Aquele que está trabalhando para dispensar uma embalagem. Se ele não cobrir, se ele não proteger ela, para poder despachar para o transporte e chegar até o destinatário, se ele despachar e dispensar aquela encomenda de qualquer jeito, certamente ela vai chegar quebrada, vai chegar avariada até o destino. Por isso nós devemos ter cuidado e zelo pela palavra do Senhor, ao dispensá-la. Devemos ter cuidado naquilo que iremos falar. Eu não posso pegar uma mãe que está há anos orando pelo teu filho que está nas drogas e de repente o filho dela morreu. Eu não posso dar uma palavra de exortação para ela. Eu tenho que dar uma palavra de conforto, de consolo para ela. Então nós devemos saber o momento certo de falar, o que falar e quando deveremos falar, porque existem momentos que não devemos falar. Devemos somente nos calar e interceder por aquela mãe que está sofrendo, por aquele jovem que está aprisionado pelo mundo das drogas e da prostituição. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus nos exorta que nós devemos ser bons despenseiros, assim como foi dito nessa noite. Paulo foi um bom despenseiro. Quando ele escrevia suas cartas para diferentes igrejas, não era a mesma carta que ele podia escrever para Filadélfia, que ele ia escrever para a igreja de Tito. Cada uma tinha sua peculiaridade. Então, se eu falo com um jovem, eu não posso falar da mesma maneira com o Senhor. Se eu falo com uma jovem, eu não posso falar da mesma maneira com uma irmã. Devemos ter sabedoria naquilo que falamos. Devemos ter sabedoria quando iremos encontrar com o ímpio que está lá fora. Quando você se deparar com um mendigo que está precisando de uma palavra, que ele está aprisionado no mundo do pecado, enchendo a cara dele na bebida alcoólica, ele está lá amargurado, mas tem muitos que estão lá fora que um dia estiveram onde nós estamos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós devemos nos atentar o que falar e como falar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, aleluia. Como bons despenseiros da multiforme graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Multiforma. A graça de Deus, ela tem várias formas. Só que, infelizmente, os homens tendem a definir como é a graça de Deus, sendo que o homem ele jamais poderá definir como é a graça de Deus. Nós não devemos definir quem é merecedor e quem não é merecedor. Estamos nos colocando no lugar de juiz. Ele não merece a graça de Deus. Vou dar um exemplo. Quando vemos um noticiário que um homem cometeu um homicídio e matou 2 pessoas, certamente muitos dos irmãos, quando vê que este homem matou, gera uma ira, gera um rancor, gera uma indignação dentro de nós. Mas isso não é errado, porque nós somos humanos, somos racionais. Mas a graça do Senhor pode alcançar o homicida.
mas no nosso intelecto, no nosso racional, ele não merece a graça de Deus. Mas Deus fala que todos nós merecemos a graça de Deus diante de um arrependimento, diante de um coração sincero, diante de um coração contrito, voltado diante do Senhor. Um coração que se arrepende alcança a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não podemos determinar quem é digno de alcançar a graça do Senhor. Somente o Senhor, que sonda o coração e o interior do homem, conhece a nossa alma, conhece os nossos pensamentos. Então somente Ele vai determinar quem é merecedor e quem não é merecedor da graça dele. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando no versículo 11: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu posso falar senão da palavra de Deus? Se eu perguntar, se os irmãos perguntarem se eu tenho algo de mim bom para os irmãos, eu não tenho nada bom de mim senão a palavra de Deus. Ou seja, se eu perguntar para o pastor Henrique: pastor, o senhor tem algo bom de você para mim? O Senhor tem algo bom da palavra de Deus para mim? Com certeza Ele vai falar que Ele tem. Porque a palavra de Deus, ela é viva, como eu acabei de dizer. Ela é eficaz, ela entra nas nossas vidas, ela nos exorta, ela nos edifica, ela nos faz crescer, ela nos faz querer mais e mais do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se alguém falar, fale segundo a palavra do Senhor. Porque nós temos visto muitos e muitos hereges que têm falado de suas próprias bocas, têm falado de seus próprios pensamentos. Às vezes eles falam que o Senhor falou, mas o Senhor não abriu a boca para falar. Eles falam A, mas o Senhor falou B. Então, se o Senhor não falou, não diga nada. Retenha as suas palavras. Agora, se o Senhor falou, use a tua boca de profeta. Se coloque no lugar como instrumento nas mãos de Deus e deixa Ele te usar, porque certamente Ele vai te honrar e vai abençoar quem queira ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Novamente o Senhor vai enfatizar a administração. Nós devemos ter muito cuidado quando iremos ao campo missionário, quando iremos falar do amor de Deus para o ímpio, porque existem muitos que estão lá fora, mas eles não estão simplesmente no mundo, eles estão endemoniados, eles estão amargurados, precisando de uma libertação. E se eu não estou preparado para colocar a imposição de mãos na cabeça de alguém para orar e essa pessoa está endemoniada, eu vou passar vergonha. Precisamos nos preparar. Se eu não estiver preparado, eu não vou. Agora, se eu estiver preparado, que é o certo, devemos estar preparados, buscar o revestimento do céu, revestimento da palavra de Deus, o poder de Deus, para estar expulsando demônios e determinando a vitória na vida destes que estão lá fora amargurados de espírito e aprisionados neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o poder de Deus, Ele faz aquilo que não podemos fazer. Ele alcança o coração que nós não podemos alcançar com palavras ou até mesmo com argumentos. Somente Deus, através do Espírito Santo dele, poderá libertar aquela alma. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós devemos fazer a nossa parte, e aquilo que nós não podemos, devemos entregar nas mãos do Senhor, porque certamente Ele fará no momento oportuno. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer: para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Oh, aleluia! O que Ele quer dizer com esta palavra? Porque glorificado em Jesus Cristo, para que nós venhamos jamais nos esquecer do sacrifício de Jesus naquela cruz, do sacrifício que até mesmo Deus Pai entregou o teu Filho, o unigênito, que não tinha pecado, não tinha mancha, para morrer por nós naquele Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Um Calvário que estava preparado para nós, mas Ele foi no nosso lugar. Ele derramou o teu precioso sangue para nos purificar, para nos lavar, para que tenhamos acesso à glória do Pai, para que tenhamos direito de falar com o Pai, para que tenhamos direito de dobrar o nosso joelho no nosso quarto, onde quer que estejamos, e falar e glorificar o nome do Senhor, e interceder por nossas vidas, pelos entes queridos, por nossas famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós jamais devemos nos esquecer do sacrifício de Jesus naquela cruz. E muitos têm se esquecido. Vem para a igreja e está achando que é simplesmente louvar a Deus,
cantaram uma música bonita, não, mas atrás disso tudo houve um preço de sangue que foi pago naquela cruz. Para nós estarmos sentados aqui hoje, com roupas limpas, bonitas, sentados nesse banco, tendo ventilador, foi um preço pago naquela cruz, um alto preço, mas não foi um preço qualquer, um preço foi pago não pela nossa carne, mas pela nossa alma, porque o que importa não é a nossa carne. Se nós morremos neste momento com salvação, nós temos um bom lugar preparado para nós, mas isso teve um preço. Foi um alto preço, porque a Bíblia vai nos dizer que no momento que ele estava lá pendurado naquele madeiro, o pecado de nós todos entrou no corpo dele. Agora você pode imaginar qual é a agonia que o nosso Jesus passou, qual é a dor que ele passou naquele Calvário ao receber o pecado de nós todos sobre o teu corpo. Louvado seja o nome do Senhor, porque a dor na carne ela pode passar, ela pode se curar, mas a dor na alma ela pode não passar. Nós devemos tomar cuidado não com o nosso corpo, mas com a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. E no final do versículo vai nos dizer: a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Oh, aleluia. Existem muitos que estão pregando a palavra de Deus e se vangloriando, porque uma alma aceita Jesus, porque um enfermo é curado, porque um paralítico se levanta e anda. A glória não é de ninguém senão do nosso Deus. Se eu orei e o enfermo foi curado, é porque Deus operou maravilha. Não é porque eu mereço, ou porque eu sou falho, eu sou pecador, eu sou pequeno, a minha mente é limitada, eu sou limitado. Mas o nosso Deus, Ele não tem limites. Ele é o Deus do impossível. Ele tudo pode. Ele pode fazer a hora que Ele quiser. Não na hora que nós queremos, mas é no querer dEle, na vontade dEle e no tempo dEle. E muitos estão pregando a palavra de Deus, se vangloriando de algo que pode fazer. Eu preguei a palavra do Senhor, eu orei, eu disse, aconteceu, eu fiz e aconteceu. Não, você não fez nada. Você foi um canal para transmitir a palavra do Senhor. Mas quem fez foi o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que tem olhado por nós, que está em nosso meio, que está operando maravilhas até os dias de hoje. Porque muitos perguntam em seus corações: será que o nosso Deus mudou? O nosso Deus não mudou. Ele continua o mesmo poder, a mesma honra e a mesma glória continua reinando sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se pregamos, se falamos do amor de Deus, se somos instrumentos nas mãos de Deus, é pela misericórdia dEle, é porque Ele nos predestinou para fazer a obra dEle, é porque Ele nos chamou para a boa obra. E se nós estamos aqui, é pela misericórdia dEle. Então todos os dias é motivo de agradecer ao Senhor e de nos dispor a fazer o ID do Senhor, de anunciar o amor de Deus, falar do amor de Deus, para que aqueles que estão ao nosso redor vejam quão glorioso é servir ao Senhor. Mas nós falamos não através de palavras, também falamos através de testemunho, porque se nós vivemos uma vida diante do Senhor, vivemos uma vida na presença do Senhor, aqueles que olharem para nós, eles irão ver: ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva do Senhor. Está tudo acontecendo de ruim, está cheio de dificuldade, mas ele está com um sorriso no rosto, porque a presença do Senhor está na vida dele. Está cheio de tristeza, cheio de coisa ruim acontecendo, mas ele vai com um sorriso no rosto, porque o brilho do Espírito Santo está sobre a vida dele. E se nós estamos de pé hoje, é porque o Espírito Santo do Senhor está em nossas vidas e ele tem nos sustentado em meio aos dias maus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nunca foi tão difícil servir ao Senhor, nunca foi tão difícil ser crente e ser fiel a Deus, porque o mundo é mau, o mundo tem sufocado a igreja, mas nós estamos de pé, porque o nosso Deus nos chamou e nosso Deus tem nos sustentado de pé. E se estamos de pé, é motivo de glorificarmos ao Senhor e em gratidão ao Senhor pregar esse amor ao mundo lá fora, para que aqueles que estão lá fora venham estar juntamente conosco dentro da casa do Pai, para que juntamente conosco podemos adorar ao Senhor e render gratidão ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor me trouxe, que a palavra possa falar mais no coração dos irmãos e que o nome do Senhor seja glorificado em tudo e em todo tempo, porque Deus continua sendo Deus. A tua palavra não mudou e Ele não mudou, e o teu amor está sobre nossas vidas e continuará sobre nossas vidas até o dia do arrebatamento, porque Deus nos ama e nós devemos amar o Senhor de corpo e de alma.
Amém? Que a igreja seja abençoada no nome de Jesus. Amém.